Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, ou bom dia ou boa tarde, né? No horário em que cada um for acessar aqui a nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecer a toda a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer à Rádio e TV Fraternal pela oportunidade, pelo convite, porque todas as vezes que nós recebemos um convite para falar do Evangelho de Jesus, nós nos sentimos muito felizes. Porque a gente aprende enquanto a gente vai fazendo. Então a gente busca estudar um pouco dos seus ensinamentos para poder passar uma mensagem mais segura, uma mensagem fraterna, uma mensagem que traga paz e alegria ao nosso coração. E é isso que na noite de hoje, ou na tarde ou no dia, nós vamos tentar compartilhar com vocês. Nós vamos falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, onde nós encontramos ali não se pode servir a Deus e a Mamon. E ali se fala da verdadeira propriedade, ali se fala de qual é a verdadeira riqueza que o homem pode carregar no seu coração, mas existe um tópico especial que fala muito mais de perto ao nosso dia a dia, que é o emprego das riquezas. Como é que nós devemos empregar a riqueza que nós temos, a riqueza que nós possuímos, aquela que nós construímos ou recebemos de alguma maneira. Mas muitos podem dizer assim, mas eu não tenho nenhum tipo de riqueza. Eu sou uma pessoa pobre, quase miserável. Sim, mas e o nosso corpo? Que nos dá a oportunidade de que esse espírito que o habita possa caminhar por esse mundo, possa desenvolver coisas novas, possa buscar oportunidades. O nosso corpo físico é uma riqueza, nós vamos ver mais à frente. Emmanuel fala para a gente da riqueza da intelectualidade, da riqueza moral que nós recebemos. Então nós não vamos falar única e exclusivamente dos bens amoedados. É que os bens amoedados, eles brilham mais aos nossos olhos. E nós pensamos que às vezes que as coisas da matéria são aquelas que mais importam durante a nossa existência. Afinal de contas, nós precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos nos movimentar de um lado a outro da cidade, do estado ou do país. E para isso, a gente sabe que o dinheiro ele é muito importante. Tanto que a gente aprende que o dinheiro em si ele não é bom nem é ruim, mas aquilo que nós fazemos desse dinheiro, dessa riqueza, é que pode se tornar bom ou ruim. Logo no início do Evangelho, ali no emprego das riquezas, o amigo espiritual nos diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o ouro domina. Que vergonha sentirmos quando olharmos para dentro de nós, que somos esse ser que ainda é dominado pelo ouro, pelos bens materiais. Tem até uma música, acho que é do Frejá, se eu não me engano, fala assim, eu espero que você tenha dinheiro, porque dinheiro é bom, mas que você o coloque, pelo menos de vez em quando, em cima da mesa e diga a ele quem é dono de quem. Porque se nós somos capazes de dizer aos nossos bens, colocar a chave do carro, a escritura da casa, dizer a eles, você me pertence. Então nós sabemos que não somos escravos das riquezas que possamos vir a adquirir. É importante que a gente busque pelas riquezas. Isso faz parte da lei do progresso que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E fala que todos nós precisamos progredir, para que a humanidade também progrida. Mas o amigo espiritual volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim, mas o que você responderá a Deus quando ele lhe perguntar, servo e fiel, que fizeste de toda a fortuna que eu te dei? Usaste apenas em benefício próprio? Então essa análise é muito importante que a gente a faça. Não podemos sair por aí, como nos diz Emmanuel, no livro da Esperança, ele fala assim, foge de reprovar aquele que transita na terra sob a cruz do dinheiro,
porque essa é uma das tarefas mais difíceis que nós, espíritos encarnados, podemos passar. Ela é uma tarefa, ela é uma missão, ela é algo que faz com que a gente tenha que aprender que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos colocar tudo isso a benefício, não unicamente de nós, como diz aqui na lição, mas a benefício de todos aqueles que convivem com a gente, de perto ou de longe. Hoje a gente vê, nós temos aí instituições como os Médicos Sem Fronteiras, e a gente vê que essas pessoas saem dos seus países e vão servir gratuitamente, praticamente, porque o que eles recebem é muito pouco, em países distantes, muitas vezes, deixando a própria família aguardando o seu regresso. Essas pessoas são aqueles que receberam a riqueza e entenderam o que deve ser feita com ela. Porque todo aquele que ama, ele sabe que a riqueza é um bem necessário para que a gente possa fazer a caridade. Apesar de que não existe apenas a caridade amoedada, não é só colocando a mão no bolso. Existe aquela caridade que nós fazemos como diz Emmanuel nesse livro da Esperança, onde ele fala: o que fazes com a riqueza do teu corpo? O que fazes com as tuas mãos? As tuas mãos apenas recolhem ou as tuas mãos também sabem doar? O que fazes com os teus ouvidos? Fazes questão de escutar o choro do teu irmão e auxiliá-lo para que ele se recupere, para que ele busque a alegria? Ou ouve apenas as coisas que te agradam? O que fazes com teus olhos num momento de dor e tristeza? Busca apenas as cenas deplorantes ou busca também os pontos melhores que se avivam naquele momento? Então é muito importante que a gente saiba utilizar a riqueza do nosso corpo. Emmanuel diz assim: aonde te levam teus pés? Porque muitas vezes nossos pés nos levam aonde a nossa cabeça, onde o nosso desejo pede para que eles nos levem. Mas os desejos são muito ligados à matéria. Quando nós ouvimos a voz da consciência, quando nós abrimos o nosso ouvido espiritual para escutar os nossos irmãos da espiritualidade, nossos pés nos levam a campos verdejantes, que muitas vezes se encontram nas sombras. E lá nas sombras nós encontramos os campos verdejantes, aonde nós levaremos os nossos irmãos para que eles possam se refrigerar das suas dores. Então é assim que nós vamos entendendo aos poucos a riqueza da intelectualidade, a riqueza moral que nós recebemos, a riqueza da paz consciencial, porque uma está ligada à outra. A intelectualidade nos traz, através da busca do conhecimento, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida boa. Mas nós precisamos da riqueza moral, para que a gente faça as melhores escolhas do que fazer com essa riqueza intelectual. E quando nós fazemos as melhores escolhas, a paz consciencial é o resultado de tudo isso. Só que vocês percebem que quantas riquezas nós encontramos, e nós não podemos, em momento algum, julgar aquele que tem muito, e nem erradamente julgar aquele que não tem nada. Porque às vezes nós falamos que todo rico só pensa em si, ele é egoísta, ele só pensa no próprio umbigo. E falamos o mesmo daquele que nada tem, muitas vezes, também não se esforça, não levanta cedo, não vai buscar, fica esperando cair do céu. Mas quem somos nós para julgar alguém? Acontece, acho que com todos nós, né, de pararmos no semáforo e vem alguém, bate no vidro do carro, às vezes pede alguma coisa. Quando a gente tem, a gente às vezes dá até de mau grado. Mas Emmanuel, ele é claro quando ele diz assim: auxilia primeiro, investiga depois. Porque muitas vezes a necessidade se apresenta naquele cidadão e para nós é a oportunidade de mostrarmos que o Evangelho não está só na ponta da língua, que o Evangelho já faz parte do nosso dia a dia, do nosso coração. Por que olhar para o nosso irmão e julgar se ele está ali realmente necessitado ou se ele vai fazer algum uso indevido daquilo que nós damos para ele? Então, é pensar em primeiro lugar que toda e qualquer riqueza que venhamos a adquirir, ela nos foi dada de alguma forma. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, ele diz assim: quem te fez diferente ou melhor do que os outros? O que é que tens de teu que antes não te tenha sido dado?
E se te foi dado, do que te glorias? Então ele fala para a gente, por que você se sente melhor do que os outros? Porque conquistou algumas coisas na sua vida. E muita gente, quando ouve isso, bate no peito e fala, não, tudo que eu tenho é esforço do meu suor. Fui eu que levantei cedo, eu nasci pobre, quase miserável, trabalhei, estudei, me esforcei muito. Sim, com a inspiração de quem? Quem nos inspirou a buscar uma profissão e não a outra? Quem nos inspirou a levantar cedo, a ir por aquele caminho naquele dia, a enxergar as oportunidades que apareceram no nosso caminho? Será que nós somos tão poderosos assim que podemos dizer que tudo o que acontece nas nossas vidas é resultado só das nossas escolhas? A espiritualidade não nos auxilia em nada? O amor do Pai Divino não nos orienta, não nos coloca no caminho aonde nós devemos encontrar as oportunidades de conquistar todas essas riquezas? Tem até uma historinha espírita, né? Que ela diz assim, um camarada muito rico, não tinha nada a ver com Deus, não frequentava nenhum tipo de religião, e um dia ele saiu de sua casa já atrasado e dirigindo como um louco pelas ruas porque ele tinha uma consulta médica. E um médico muito importante, ele já havia pago adiantado a consulta e ele pensava, onde eu vou? Porque no centro da cidade você não tem aonde estacionar. Como que eu vou achar uma vaga? Eu vou perder o horário, eu vou perder o meu dinheiro. E nesse momento ele falou, olha, o pessoal fala tanto de pedir a Deus, né? Ô Senhor, se o Senhor existe mesmo, arruma uma vaguinha para mim, bem na porta ali do prédio. Ele acabou de falar, saiu um carro. E ele estacionou e disse assim, pode deixar, não precisa não que eu já resolvi. É assim que a gente se sente. A gente pensa que nós somos, tem um termo em inglês que fala sobre isso, né? Self-made man, aquele que se fez por si só. Será que alguém se faz por conta própria? Será que a riqueza que nós adquirirmos, construirmos, amontoarmos, será que essa riqueza pode ser suficiente para que a gente faça de nós o que nós somos, sem a interferência, sem a ajuda de um poder superior? É isso que nós precisamos pensar. Eu estava lendo há uns anos atrás aquele livro A Biografia do Steve Jobs. E o seu biógrafo conta já no final do livro, ele fala assim que num determinado momento ele se sentou na cama do Steve Jobs, que já não levantava mais, falou, você sabe o quanto eu te admiro. Mas eu não te admiro só pelos milhões que você juntou, ou pela criação dos computadores, das tecnologias que você fez. Eu te admiro porque você verdadeiramente é o único homem que eu conheço que se fez sozinho, sem a ajuda de ninguém. E o Jobs olhou para ele, pensou um pouco e falou, gozado, eu não lembro nunca de ter plantado nenhum pé de alface dos que eu comi. Eu não lembro nunca de ter costurado uma das minhas camisetas. Eu acho que você está enganado. Eu acho que ninguém se faz sozinho. Então é esse o ensinamento. Nós não acumulamos riqueza para o nosso benefício ou aquela velha desculpa, preciso garantir o futuro da minha família, dos meus filhos. Nós nos esquecemos que cada um de nós traça o seu caminho. Cada um de nós tem a sua capacidade, de acordo com as suas habilidades, de acordo com o planejamento reencarnatório que cada um de nós fez. Muitas vezes, no meu planejamento reencarnatório, não está os bens amoedados. Está a necessidade da penúria, a necessidade da miséria, da falta, para que eu lute com mais afinco. Quem é que não conhece o ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre? Porque quantas fortunas nós vimos que quando chega nos herdeiros, elas somem. Por quê? Porque a necessidade desse espírito não era viver na opulência, não era viver na facilidade que os bens amoedados trazem para nós. Muitas vezes é nesse ponto que nós nos perdemos. Existe um livro a respeito de uma moça muito rica. Ela ficou órfã muito cedo de pais milionários e, com o tempo, ninguém sabia dela. Ela vivia isolada num ostracismo. E um dia um repórter começou a entrevistá-la e se propôs a escrever o livro. Ele deu ao livro o título de Pobre Menina Rica. E numa das partes do livro ele menciona, tudo o que ela tem é muito dinheiro. E isso, na verdade, na vida dela, não é nada. Então nós precisamos dar o valor a cada coisa, mas o valor real
R$10 valem R$10. Um sorriso vale um sorriso e pode recuperar muitas vidas que se encontram hoje na tristeza. Olhar o nosso próximo, a riqueza de enxergar alguém que pode estar escondendo no seu coração uma dor, uma depressão, um momento de agonia. E quando nós olhamos verdadeiramente nos olhos do nosso irmão, porque os olhos são a janela da alma, nós encontramos e conseguimos ver a penúria espiritual que ali se encontra e conseguimos ajudá-la a conquistar a alegria espiritual novamente. Então não podemos nos esquecer do valor que existe num sorriso. Um sorriso ele recupera muito mais do que qualquer bem amoedado que nós possamos oferecer aos nossos irmãos. Muitas das pessoas estão necessitadas desse olhar, onde elas deixem de ser invisíveis. Porque nos sentirmos invisíveis num mundo de tanta riqueza espiritual, num mundo de tantas bênçãos que nós recebemos do alto e recebemos de forma igualitária. Deus não ama mais aos bons do que aqueles menos bons. Deus não ama mais aqueles que têm ou não têm bens materiais. Deus ama a todos nós por igual. Por isso que no nosso evangelho a gente aprende que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus derrama a chuva sobre bons e maus, porque todos nós somos iguais. Então, lá nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 12, um espírito de Cracóvia, ele nos diz assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação, que é para vós objeto do bem-estar material. Que posso, tão pouca importância, dai ao vosso aperfeiçoamento moral. Então, olha, até os espíritos que nos assistem enxergam como nós damos muito mais atenção das coisas da matéria e deixamos para trás as coisas que elevam o nosso espírito. E nós só alcançaremos o crescimento espiritual através do abandono dos bens materiais. Mas não o abandono, todo mundo precisa. É importante a gente buscar um carro bom, uma casa boa, usar uma boa roupa. Não é esse abandono, mas não permitir que ele seja mais importante do que os bens espirituais. Ele fala assim para nós: pelo corpo que morre, nós abandonamos o espírito que sobrevive. E não podemos fazer isso. É o espírito quem comanda. É o espírito que vai conquistar através do intelecto toda aquela moralidade que vai fazer com que ele cresça constantemente em busca de Deus. Então a gente tem uma historinha que fala a respeito de um jovem agrônomo. Na verdade ele era um garoto e o pai dele tinha uma plantação de milho, um milharal muito grande. E o milharal do pai dele era um pouco melhor do que o milharal dos vizinhos. E esse filho falava: pai, se o senhor permitisse que eu fosse para a faculdade, eu iria estudar e nós teríamos um milharal maior ainda, mais bonito. E o pai falava: não, mas eu sei como eu faço as coisas, sempre fiz assim, seu avô fazia assim, me ensinou, seu bisavô ensinou a ele. Mas diante da insistência, o pai acabou permitindo. E o filho foi, passou 4 anos na faculdade, se formou, retornou para a sua terra natal, falou: pai, nós estamos fazendo tudo errado. O pai falou: como fazendo tudo errado? Nosso milho é o melhor da região. Falou: mas ainda pode ser melhor. O pai falou: como assim? Todos os nossos vizinhos cobiçam o nosso milho. Falou: e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar os grãos do nosso milho e vamos dar a todos os nossos vizinhos. Você ficou louco. Eles vão ter um milharal tão bom quanto o nosso e nós vamos vender muito menos. Pai, confia em mim. Eu fui para a faculdade. Eu aprendi lá. E aí o pai resolveu dar um voto de confiança. E o filho pegou aquelas espigas de milho e distribuiu aqueles grãos para todos os vizinhos. Mal foi a surpresa do pai, quando um tempo depois o milharal dele crescia muito mais do que o dos vizinhos. Ele não sabia explicar o porquê. E aí o filho lhe contou o segredo: pai, quando nós distribuímos do nosso grão a todos os nossos vizinhos, os animais da natureza que polinizam as plantações foram buscar os nossos grãos lá e trouxeram para cá só coisa de qualidade. Antigamente, esses animais traziam para a nossa plantação um pouco do milho inferior que os nossos vizinhos cultivavam.
E aí ele percebeu que toda a riqueza ela precisa ser distribuída. E assim é com a gente no nosso dia a dia. Com tudo aquilo que a gente tem de bom dentro do nosso coração, nós não podemos invejar o nosso irmão. Nós não podemos ter aquela vida, o complexo. Emmanuel, numa mensagem, ele fala sobre o complexo de Narciso. Narciso era aquele camarada ali da Grécia, né, que ele era filho de um casal de deuses, mas nasceu na terra. E um oráculo falou para ele que ele teria vida longa sobre a terra, desde que ele não olhasse a sua própria imagem. E os anos se passaram, Narciso era uma beleza fenomenal. Tanto que homens e mulheres se apaixonavam por ele. Mas Narciso era um ser sem objetivo. Ele vivia uma vida de ser admirado pelos outros. E um belo dia, ao ir beber água num rio, ele viu a sua própria imagem. E a partir daquele momento, ele se apaixonou por si mesmo. Narciso nunca mais fez nada. Deitou-se num banco ao lado desse lago e todos os dias admirava a sua beleza. Admirava o som da sua voz. Só admirava os seus pensamentos. Então, tudo para Narciso era ele. Ele admirava o que ele queria, o que ele podia, o que ele pegava. Só existia ele em sua vida. E o emprego da nossa riqueza, da riqueza que fala o Evangelho para nós, é aquela que nós podemos distribuir. Só é teu aquilo que você pode doar. Outro dia um amigo falou assim para mim, que valor pode ter aquilo que alguém pode te roubar? E realmente, olha que pensamento bonito. Se alguém pode me roubar, seja lá o que for, que valor pode ter aquilo para a minha vida dentro da eternidade, para o meu crescimento como ser espiritual? E aí esse jovem continuou vivendo a sua vida sem dar bola para a plateia, para aquilo que os outros diziam, porque logicamente ele foi taxado como um cara, nos dias de hoje, chamado de trouxa. Ele tinha tudo nas mãos e começou a distribuir para outras pessoas. Da mesma forma, quando nós temos muito e retemos, investimos, somos chamados de muquirana, de avarentos. Então nós não podemos prestar atenção naquilo que a plateia diz para nós, mas vivermos a nossa vida dignamente dentro dos ensinamentos de Jesus. E nos ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele nos diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós temos, porque, como disse Paulo, tudo isso nós recebemos. E se recebemos, precisamos continuar passando tudo isso adiante. É assim que nós encontraremos a felicidade. É assim que tudo aquilo que nós dermos, nós receberemos mais à frente. Tem um livro do Chico com Emmanuel, chamado Livro de Respostas. E nesse livro ele fala assim: ergue-te enquanto é tempo e faze por ti mesmo todo o bem que possas. Não significa fazer para você mesmo, mas por ti, fazer o bem ao próximo. Porque todo bem que sai de nós, um dia ele pode percorrer muitos caminhos, mas ele encontra uma forma de voltar para nós mesmos. Continuando aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento, esse jovem, depois de conseguir aumentar o milharal do pai, transformar a fazenda numa das maiores fazendas da região, ele percebeu que não era só com o milho. Ele percebeu que naquela região, na cidadezinha que existia ao lado, passavam muitos andarilhos e sempre necessitados. Passavam todos os dias dezenas de pessoas com fome, com cara de cansada, com as roupas rasgadas. Ele começou a pensar consigo mesmo, ele falou: poxa vida, nós ganhamos tanto, né? Recebemos tanto dinheiro. Essas pessoas com sede, eu vou construir uma fonte na entrada da cidade. E assim ele fez. Construiu uma fonte onde os andarilhos que por ali passavam podiam beber uma água, matar sua sede, mas o sol naquela região era muito forte. E aí ele resolveu plantar algumas árvores para que houvesse sombra, para que essas pessoas pudessem descansar. Essas árvores, com o tempo, também deram frutos. E ele, ao lado da fonte, construiu uma espécie de banheiro público, onde as pessoas podiam se banhar, tirar o calor do corpo, a poeira, aí comiam aquelas frutas, descansavam, mas continuavam dormindo ao relento. Ele falou: isso não é só o suficiente, precisamos fazer mais do que isso. E aí ele construiu uma pequena casa, onde um pequeno número de andarilhos
podiam se alojar durante a noite. Passavam a noite, recebiam um caldo quente, no dia seguinte um café da manhã e tocavam as suas vidas. E assim aquilo foi aumentando. Ele foi agregando mais pessoas para auxiliá-lo, o trabalho foi crescendo, já não eram mais dezenas de andarilhos, eram centenas todos os dias, porque as pessoas buscavam aquele lugar. Esse jovem encontrou uma companheira, se casou, teve filhos. E um belo dia, porque o nosso planejamento está escrito, a esposa e as filhas desse rapaz sofreram um grave acidente e desencarnaram. E ele, nesse momento, começou a pensar tudo aquilo que ele havia feito. Tudo que ele angariou, ele distribuiu com os outros, ele dividiu. Ele nunca foi uma pessoa egoísta. Por que agora ele era punido por Deus? E desacorçoado, ele resolveu abandonar tudo e saiu pelo mundo. Saiu pelo mundo, largou tudo para trás e andou durante muitos anos. Ninguém mais soube dele. Foram mais de 20 anos de caminhada. E ele andou por todos os cantos do mundo. Um dia maltrapilho, sujo, cansado. Ele não sabia mais, não tinha mais forças para continuar vivendo. E aí ele encontrou numa cidadezinha que ele chegou, uma fonte onde ele pôde beber. E ali ele tomou uma água, sentou-se à sombra, colheu um fruto, ficou ali comendo aquele fruto quando se aproxima um jovem dele. Fala, senhor, o senhor não tem para onde ir? Ele falou, não, eu ando pelo mundo há muitos anos, eu nem lembro mais nem meu nome. E tantos anos que eu ando por aí. O senhor não gostaria de um lugar para repousar, passar a noite, um colchão? O senhor pode tomar um banho, fazemos a sua barba, cortamos o seu cabelo. Ele falou, olha, eu até que gostaria, porque há quanto tempo ninguém nem olha para mim, nem sorri e nem me dá essa atenção que você me deu. E o jovem o conduziu a esse local, onde ele fez a barba, tomou um banho e passou uma noite como há muitos anos ele não conseguia. Nessa noite ele sonhou com o seu pai. Ele sonhou com a plantação de milho, com a sua esposa, suas filhas. E ao levantar, ele se sentou na mesa para o refeitório, onde ele foi levado, e ali foi lhe servido uma caneca de leite, com um pão, com manteiga, e ele comeu aquilo como se fosse a primeira vez na sua vida. E aí, de repente, ele olha para a parede e ele começa a chorar. E o rapaz se aproxima dele e falou, mas por que o senhor chora? Tem alguma coisa? O senhor não está contente com alguma coisa? Fizemos alguma coisa? Ele falou, não, eu só queria saber de você, de quem é o nome que se encontra naquela parede? Ele falou, é o nome do fundador dessa casa, o homem que construiu tudo isso que o senhor está vendo. E naquele momento ele lembrou qual era o seu nome. Era o nome que estava na parede da casa. Então todo bem que nós tivermos oportunidade de fazer, toda a riqueza que nós pudermos distribuir, porque não levaremos nada. Como dizem por aí, caixão não tem gaveta. Tudo aquilo que nós juntarmos ficará aqui para que outros se utilizem disso. Mas todo o bem, toda a diferença que fizermos na vida dos nossos irmãos, pelo emprego das riquezas que nós recebemos, isso retornará para nós. Não façamos pelo interesse de ter de volta, mas façamos pelo simples interesse de que o outro recebendo, amanhã talvez, a mão que estendemos hoje, será a mão que estará estendida para nós num momento de dificuldade e de tristeza. Então, que Jesus esteja em nossos corações, que Jesus esteja em nossas casas, que as nossas famílias sejam sempre bem assistidas, que possamos amar acima de tudo, desde o nosso núcleo familiar a todo o entorno que convivem conosco, para que possamos cada dia mais nos aproximarmos desses espíritos felizes que esperamos que todos um dia possam chegar a atingir. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.